Com alto risco de contaminação e a possibilidade de causar sérios problemas à saúde, a dengue pode causar febre alta e dores no corpo, além de outros sintomas que podem levar ao surgimento de ocorrência hospitalar. Preocupada com a saúde da população, principalmente nesta época de calor, a Vigilância em Saúde realiza a fiscalização em diversos bairros de Erechim. Acompanhe. Apesar de toda essa problemática que estamos enfrentando aqui na nossa cidade e também em todo o país, com casos de Covid que têm aumentado e os hospitais sobrecarregados e a saúde muito preocupada em contornar todo esse problema, nós também precisamos nos preocupar com a dengue. A dengue tem assustado vários bairros da cidade. Várias pessoas já foram diagnosticadas com dengue e a gente hoje convidou para vir aqui na TV Erechim o Everton Gutierrez para falar um pouquinho sobre este assunto. Ele é diretor em Vigilância em Saúde aqui do nosso município e já faz bastante tempo que a gente tem essa preocupação. Bem-vindo, Everton. Bom dia, Sandra. Agradeço a oportunidade aqui em nome da Secretaria da Saúde, da Prefeitura Municipal. Sim, essa questão da dengue está bem complicada. Muito também porque ela veio junto com a questão do coronavírus, né? E então hoje o cenário de Erechim é um cenário de pandemia, que não é só Erechim, é mundial, e um cenário de epidemia em relação à dengue, né? Desde janeiro aí nós estamos nessa empreitada, junto com o Covid, com o aumento dos casos de dengue no município, né? Quais são os bairros que têm mais problemas de casos de dengue? O início do surto começou no São Cristóvão, né? Certo. E foi se expandindo em direção ao aeroporto hoje e Progresso. O centro tem alguns casos e agora tem muitas notificações que são suspeitos em vários bairros de Erechim, né? Então ela já se disseminou um pouco, mas a concentração de casos positivos é São Cristóvão, aeroporto e Progresso. Centro também. Eu acho que os 4 bairros que mais têm casos positivos de dengue, né? A dengue é um problema muito grave, assim, as pessoas têm que tomar consciência de que ela tem sintomas, inclusive, semelhantes ao da Covid-19. Pessoas contaminadas e pessoas que fizeram teste, tu tem um parâmetro para nos fornecer? Sim. Hoje nós temos suspeitos em Erechim, em torno de 900 notificações. Dessas 900, 212 positivos até ontem, né? O fechamento dos números se dá em torno das 16 horas do dia anterior. E dessas 900 também, a gente tem em torno de 130, 140 negativos. Alguns não coletaram, outros estão em análise no LACEN. Porque o laboratório, essa coleta, certo, esse exame vai para o laboratório central em Porto Alegre. E como não é só a região de Erechim que tem o problema de dengue, tem se represado muito esses testes lá. Então demora um pouquinho para chegar ao positivo, resultado positivo. Então hoje a gente tem aí em torno de 400 para vir o resultado. A gente espera uma demanda aí, uma faixa de 50% a 60% de positivo, a expectativa. Então não tem aumentado muito os casos da maneira com que a gente pensaria que poderia aumentar. Até porque as ações que a gente vem implementando aí eu acho que estão surtindo efeito, né? Claro, o clima nesses últimos meses, janeiro, fevereiro e março, não tem ajudado, principalmente o mês de janeiro, que a gente teve chuvas praticamente todos os dias. Então sim, dificulta muito a eliminação de focos, né? Que é o principal problema da proliferação do mosquito, é o foco, né? O foco do mosquito nos domicílios, né? Esses focos do mosquito, a gente sabe que é com o calor que ele se prolifera. Nós ainda temos pela frente mais ou menos uns 20, 25 dias ainda de temperaturas elevadas. O que é necessário as pessoas estarem atentas para a gente conseguir amenizar, diminuir esse número de casos de pacientes com dengue? O que a gente solicita para a população é que 1 a 2 vezes por semana se faça uma vistoria no seu pátio, no seu domicílio, na sua empresa, visando a eliminação desses focos. Nós temos 3 tipos de problema. Vem se agravando, agora já deu uma boa amenizada com as ações, que é a reservação de água em reservatórios com cisterna, coleta de água de calhas e depois até pote de animais, as calhas,
fazer a higienização das calhas, porque fica água acumulada e o mosquito... A verdade é multifatorial a proliferação do mosquito. Então ela precisa do calor, da umidade. Então a gente teve o ano de 2020, por isso que a Covid um pouco prejudicou a questão da dengue. Porque durante o ano de 2020 ficou muito prejudicadas as inspeções em relação do Covid, até para entrar nas residências, o pessoal de risco, a circulação de pessoas diminuiu, inclusive dos agentes. E nós tivemos um período de primavera seca, com um verão, agora em 2021, chuvoso. Então precisa muito mais da umidade, né? Entrar em contato com o ovo que está aderido nas superfícies dos materiais. Em torno de 10 minutos o ovo já vira larva, em 7 dias tu tem um mosquito. Então é muito rápido o processo desse processo do ovo até o mosquito adulto. Então se a pessoa, por isso que a gente solicita a vistoria nos terrenos em torno de 1 a 2 vezes por semana, para eliminar esse foco. É muito mais fácil a gente eliminar o mosquito antes de nascer do que depois aplicar o inseticida, tem todo um trabalho com mais recurso, com mais dificuldade e com mais risco para a população. Hoje nós temos uma equipe de quantas pessoas que estão fazendo todo esse trabalho nas residências de orientação, de inspeção nesses locais? Hoje a gente conta com, o município de Erechim conta com em torno de 50 agentes, entre agentes de endemias que fazem a parte de verificação nos domicílios, que são os agentes de endemia que fazem isso durante o dia, manhã e tarde, e a gente tem uma equipe que é a equipe de pragas. Hoje, basicamente, eles estão fazendo o bloqueio de transmissão da dengue. Certo. Então, anteriormente eles faziam essa parte de detetização nos bocas de lobos e bueiros das vias públicas do município. Então, o Erechim tem essa equipe montada. Então, para nós foi diferente de outros municípios que não têm essa equipe, a gente já tinha. Então, a gente só migrou esse pessoal para o mosquito. E eles fazem hoje o bloqueio de transmissão, que nada mais é do que quando tem uma notificação, se identifica esse endereço e se faz a aplicação de inseticida no domicílio e em domicílios em anexo a esse, para matar o mosquito adulto, que é o transmissor da dengue, né? Só para te dar um dado, hoje a vigilância ambiental ali, que é o setor de pragas, pertence à vigilância ambiental, já fez em torno de 1.350 domicílios no município, aplicando inseticida. Qual é a questão do inseticida para a população ter uma ideia? O inseticida ele é eficaz para o controle do mosquito adulto. Então, ele tem eficácia para o controle geral da dengue, uma faixa de 25% a 30%. Né? Então, se a população não cuidar o foco, esse mosquito, em 7 a 10 dias, no mesmo domicílio, tu tem um mosquito novamente. Então, aconteceu vários casos de o pessoal aplicar o inseticida, eliminar os mosquitos, e passar daqui 10, 15 dias e ter mosquito de novo, porque é a própria população daquela região que tem o criatório, tem o foco, porque o poder residual desse inseticida é pequeno. Então, ele dura muito pouco. Então, outra geração de mosquito vem, né? Então, a ação precisa ser conjunta, né? Os agentes de endemia orientando, as pessoas eliminando focos, cuidando das suas casas. Existe uma ação integrada com a Defesa Civil, a Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Secretaria da Saúde, para fazer a limpeza do lixo, recolhimento de lixo em áreas públicas. Então foi recolhido mais de 100 caminhões de lixo em áreas verdes, embaixo de pontes, porque isso era um problema, porque os agentes de endemias vão basicamente em domicílios, em empresas. Essas áreas públicas, como tem muito lixo acumulado, é muito difícil tu eliminar o foco pela quantidade de lixo. Então se fez uma força-tarefa e se coletou muito lixo. E isso aí era também um agravante, porque esse mosquito que é criado nessas áreas onde tem esse acúmulo de lixo não estava sendo mapeado, não existia um controle. Então essas ações a gente entende que ele travou um pouco a epidemia. Ela não avançou mais porque se tomou essas atitudes. O Estado forneceu ao BV, que é uma caminhonete equipada com uma máquina para fazer o controle. Certo. Foi realizado 3 ações no São Cristóvão, foi o bairro onde começou a epidemia. Então se passou a cada 5 dias, se passava o BV, num roteiro que a gente entendia que era o mais crítico, que é em torno da Meno, para a população ter ideia, da Meno até o trevo do aeroporto, circulando ali pela paralela, né, da BR.
E então agora, como tem outro município, que é Aratiba, que está com problema de dengue, o estado se focou mais para Aratiba. Mas Erechim continua fazendo essas ações e continuamos focados na eliminação de focos, na orientação, autuação, né? Se preciso for, a gente vai autuar, vai multar, né? E integrado com outras secretarias para fazer um controle maior, principalmente o pessoal do meio ambiente, que é responsável pela essa questão do lixo, né? Pessoas que são infectadas pelo mosquito da dengue, quais são os primeiros sintomas que ela começa a sentir? Até mesmo para que elas tenham um pouco de entendimento. Sim. Se tiver algum sintoma, procurar uma unidade básica de saúde para fazer um teste. O caminho é esse. Sentindo os primeiros sintomas, que são dor de cabeça, febre alta, de início abrupto, uma febre alta que começa abruptamente, assim. Dor atrás dos olhos, manchas pelo corpo, avermelhadas. O diagnóstico diferencial para o Covid é que o Covid tu perde o paladar, tu perde o olfato, tem alguma questão respiratória que a dengue não tem, e na maioria dos casos não tem. Então, o caminho é a unidade básica de saúde do bairro ou os hospitais, plantão dos hospitais. A pessoa vai fazer uma consulta com o médico, não se automedicar, muito importante, porque tem alguns medicamentos que potencializam os sintomas da dengue, e então por isso não se automedicar, vá até, marque uma consulta, o médico vai encaminhar, o posto encaminha a notificação para o setor de epidemiologia da Vigilância em Saúde, então dali já vem para a Vigilância Ambiental e já fica mapeado para fazer a varredura dos agentes de endemias e o controle com inseticida, se precisar, né? Então é importante que o pessoal use repelente, durante o dia, nessas áreas, principalmente os bairros que estão mais acometidos, uma das alternativas é o uso do repelente, né? E evitar que o mosquito pique, né? E ele atua basicamente durante o dia, né? Então, assim, ó, do início da manhã até a entrada do sol, a tardinha. Então, o pessoal usando repelente já é uma boa alternativa para não ser picado e não ser contaminado, né? Basicamente funciona assim o mecanismo de controle. Então ainda é necessário que a população mantenha todos os cuidados, evite deixar potinhos com água nas plantas, que tenha todo esse cuidado de higienização, até para que a gente não tenha ali pela frente um surto maior. Isso, principalmente assim, o que os agentes orientam em relação a potes de água de animais, a caixas d'água, não só eliminar aquela água que acumulou uma chuva ou que a pessoa colocou, mas pegar uma esponja, como o ovo fica aderido nessas superfícies plástico, alumínio, que é os potes de animais, passar uma esponja e lavar esse pote e eliminar. Pode eliminar no cimento, na grama, ele precisa da água para terminar o ciclo. Então, assim, ó, não basta simplesmente virar um copo de água ou uma latinha, mas também fazer essa retirada do ovo. Isso aí ajuda muito a não proliferação do mosquito. No momento que fica o ovo aderido, quando vier a água novamente, ele vai se proliferar. E o ovo do mosquito da dengue, ele pode ficar viável no ambiente até por 450 dias. Então, assim, essa questão do inverno é muito relativo. Vai diminuir os focos de dengue por causa da temperatura, a circulação do mosquito diminui, porque ele fica mais lento. Só que quando chegar a primavera, se a gente não fizer um controle agora no inverno, pode acontecer de ter outro pico porque a primavera geralmente aumenta a temperatura e aumenta as chuvas. Né? É verdade. Então o controle tem que ser tempo inteiro, né? É anual. E até para Erechim e a região não virar uma área endêmica de dengue, tendo casos de dengue todos os meses, né? Que não é o caso. A gente tem casos, agora teve casos de janeiro, fevereiro e março. Então se conseguir controlar esses casos, a gente entende que quando chegar a primavera pode ter um controle e não ter mais esses casos mensais, né, de dengue. Muito bem, Everton, obrigada por todas essas orientações. Então fica esse alerta para a população que a gente precisa ter todos esses cuidados, manter essa higiene, para que a gente não tenha ali na frente um problema maior e para que ninguém também precise utilizar hospitais nesse momento tão crítico que a gente vive e que os hospitais estão sim com lotação em virtude da Covid-19. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e estamos aí para qualquer esclarecimento.